Olá, Igreja Viva! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 6 de julho de 2021. Há 2 dias atrás tivemos o nosso lançamento da visão, nosso Vision Day. E foi um dia maravilhoso na nossa história, um dia marcante. E mais interessante ainda é que no dia anterior, você deve se lembrar muito bem, tivemos um tempo de oração maravilhoso. Enfim, tivemos um fim de semana que marcou a nossa história. Agora a segunda-feira chegou, a terça-feira chegou e precisamos arregaçar as nossas mangas e caminhar efetivamente nesse trilho que Deus tem nos proporcionado. Temos um plano e você sabe muito bem, é plantarmos 18 igrejas em 10 anos. Provavelmente uma igreja a cada ano ou um novo campus. E lembra, você faz parte disso. Essa não é a história do Bruno, essa sequer é a história da Viva, essa é a história do reino de Deus na terra. E o reino de Deus usa igrejas locais para que se cumpra a vontade de Deus. Então, dentro da igreja temos nós, os discípulos de Jesus. E você deve se lembrar muito bem, somos discípulos de Jesus que fazem outros discípulos. E a consequência disso é o quê? Novas igrejas sendo plantadas. E um detalhe importante, novas igrejas que plantam novas igrejas. E você deve se lembrar do nosso slogan, que é transformar vidas, transformar mundos. E você foi convocado a estar com a gente nessa missão. Então, temos um plano, porém agora temos um passo a passo. E a gente está aqui hoje para conversar com os nossos presbíteros, com o Gui e com o Diego, que vocês conhecem muito bem. E a gente vai tratar de algumas questões, num bate-papo muito informal, algumas questões relacionadas às ferramentas que nós vamos utilizar para que tudo isso aconteça. Lembra, você faz parte disso. A Viva não é sobre nós, a Viva é sobre Cristo, sendo um grande rei que comanda os seus soldados, por assim dizer. E nós somos esses soldados no cumprimento da missão de Cristo na terra. Então eu quero trocar uma ideia aqui rapidinho com eles e quero te chamar a esse bate-papo. E o primeiro ponto que nós vamos tratar é a respeito dos pequenos grupos. Você deve se lembrar muito bem e que quando dissemos que hoje, embora tenhamos os grandes grupos, em breve teremos a estratégia de volta dos pequenos grupos. Vamos nos reunir em grupos de talvez no máximo 10 a 12, 15 pessoas nas casas dos irmãos, para que possamos efetivamente viver em comunidade. Você lembra da nossa missão? Conhecer, viver, servir. Conhecemos a Deus no culto, mas vivemos a Deus nas casas, uns com os outros, em comunidade. E o pequeno grupo é uma grande ferramenta para isso. E eu quero perguntar para o Diego, o que tu acha dessa ferramenta? O que tu acha que a gente pode implementar? De que forma os nossos membros podem contribuir nessa ferramenta que Deus nos deu e é uma ferramenta tão eficaz na expansão do reino? O que tu tens a me dizer? Olha, desde sempre, dentro da Igreja Viva, os pequenos grupos têm sido muito efetivos, né? Apesar de vir o momento de pandemia, arranjamos essa outra estratégia do grande grupo. Porém, quando iniciamos a caminhada em conjunto com outras pessoas, vivendo a vida das pessoas, sabendo dos seus problemas, conversando, falando a respeito da palavra, aprendendo mais de Deus juntos, um dia na semana, começou a criar um corpo, digamos assim. A igreja começou a tomar uma forma diferente. Ou seja, as pessoas vivendo efetivamente umas com as outras, conhecendo umas às outras. Então foi uma ferramenta muito eficaz para que a gente pudesse viver realmente a vontade de Deus para nós dentro da igreja. E, além do mais, o crescimento na palavra, falando a respeito daquilo que havia sido pregado no domingo, foi excepcional para que a gente pudesse continuar crescendo no conhecimento. Ou seja, o conhecer a Deus também se dava nos pequenos grupos, né? Então, o viver e o conhecer estavam muito presentes no nosso dia a dia. Veio a pandemia, demos uma mornada, porém nunca paramos. E os grandes grupos foram muito cruciais nesse momento para que a gente não dispersasse. Porém, precisamos retomar. As ferramentas estão nas nossas mãos, temos a palavra de domingo para poder debater, poder aprender um pouco mais nos pequenos grupos, nas quartas-feiras, ou nas quintas, ou nas terças, dependendo do momento em que as pessoas puderem se encontrar. Mas eu acredito mesmo que os pequenos grupos precisam se espalhar pela cidade. Ou seja, se você, membro da Viva, quer ser um facilitador, quer participar dessa estratégia de Deus para essa igreja,
nos procure o pastor Bruno, o Gui, a mim, o Diego Dutra também, para que a gente possa estar te direcionando a como ser um facilitador de pequeno grupo, para que você possa receber pessoas na tua casa ou na casa de outros membros da igreja, para que essa palavra seja realmente propagada aos 4 cantos dessa cidade. Essa, se não for a principal estratégia nossa, a principal ferramenta, é uma das mais importantes. Portanto, se engaje, venha conosco, fale conosco, nos ajude na missão de Deus na Terra. Excelente. Que desse aí um bom recado aos que podem nos ajudar como facilitadores, mas certamente tem gente nos olhando que nunca participou de um pequeno grupo, não tem muita ideia do que se trata e ele talvez esteja pensando nessa possibilidade. Por que não? Então, Diego, eu quero que tu converse com ele, com esse membro aqui, olhando para a câmera, e diga a ele o que ele vai ganhar com isso, quais as vantagens, os benefícios de se envolver em um pequeno grupo. Um dos principais benefícios de se envolver nos pequenos grupos é conhecer pessoas, é viver em comunidade, é viver a vida efetiva um do outro. Portanto, o primeiro passo é você estar num pequeno grupo para que as pessoas possam te conhecer, possam realmente saber o que se passa com você. Ou seja, você terá um apoio em oração, um apoio diário, pessoas que estarão pastoreando a tua vida. Porque não depende apenas do pastor titular da igreja, mas depende de cada um de nós. Ou seja, o sacerdócio de todos os santos. Então nós estamos inseridos na tua vida para te ajudar, seja nos teus problemas, seja na tua caminhada, seja nas tuas alegrias, por que não? Precisamos nos alegrar com as vitórias, precisamos chorar nas tristezas, nos momentos difíceis. Portanto, esse será o teu apoio, esse será o teu caminhar dia a dia, não apenas conhecendo a Deus, mas vivendo a vida uns dos outros. Isso é importantíssimo para que uma igreja se estruture emocionalmente, espiritualmente, pessoas que ajudam outras pessoas, pessoas que caminham ao lado de pessoas, famílias que se conhecem e vivem as suas vidas em comum, como lá na igreja de Atos, por exemplo. Então, viva a vida em um pequeno grupo. Se você ainda não faz parte, a gente está aqui para te ajudar a conhecer pessoas que moram perto de você, para que você possa estar participando desses pequenos grupos. Ou seja, não viva uma vida solitária dentro da igreja. A Viva não existe para que você apenas participe de um culto, mas para que você realmente seja ajudado e seja efetivo no reino de Deus com os demais membros da igreja. Fantástico. Então, fica aí o convite, se você não faz parte de um pequeno grupo, para se juntar a nós. Claro, por hora os grandes grupos. Esteja aqui conosco, nas quintas-feiras, homens, mulheres, nos sábados os jovens ou na quinta-feira os adolescentes. E isso é vida em vida. O Diego falou muito bem, então eu não preciso mais me estender aqui. Mas eu quero falar agora sobre uma outra estratégia, porque olhando para essa nossa visão de 18 igrejas em 10 anos, parece um pouco assustador, um pouco difícil, e eu diria que sim, é um pouco assustador e não é um pouco difícil, é bastante difícil. Mas nós cremos em um Deus poderoso e sabemos que nos moveremos pelo poder do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo atua por meio de nós, e nós somos as suas ferramentas. E sendo ferramentas nas mãos de Deus, entendemos que fomos chamados para servir dentro, mas também fora da igreja. Eu quero aqui que o Gui fale um pouco a respeito das diferentes oportunidades de serviço. Se você é membro da Viva, e não importa se você tem 1 ano de igreja, 5 dias ou 20 anos, não importa. Existe um lugar para você se juntar a nós, a equipe, a algum time e servir em alguma área ou algum ministério. Gui, como é que os nossos membros, esses que estão chegando agora, podem se envolver no serviço à comunidade? Pois bem, acredito que depois desse final de semana que tivemos, um tempo de oração, um tempo em que o Vision Day foi colocado e exposto para toda a comunidade, diversas áreas na igreja, elas têm as suas dificuldades de engajamento, de trazer pessoas para servir dentro da igreja. Ou seja, após o lançamento do Vision Day, o nosso DNA foi apresentado para toda a comunidade. Eu acredito que isso mexeu muito conosco. Acho que mexeu a ponto de fazer com que nós venhamos a sair dessa zona de conforto que nós estamos sentados de domingo a domingo, ouvindo os cultos, para que a gente possa ir para uma zona mesmo de confronto, de serviço. E nos procure o pastor Bruno, me procure o Diego, porque a igreja tem diversas áreas para que você possa servir. E além disso, não somente dentro da igreja nós temos essa oportunidade de servir, mas você, dentro do seu próprio trabalho, na sua casa,
em diversas áreas onde você está inserido. É ali que você também estará servindo o reino de Deus, glorificando o nome de Deus em tudo aquilo que você faz, fazendo com excelência e buscando trazer o nome de Jesus para o foco, para que Jesus em todas as áreas da minha vida e da sua, ele seja glorificado. Gui, e muitos aqui que estão nos assistindo possivelmente se perguntam: será que vale a pena abrir mão de repente de 1 hora semanal? Vale a pena abrir mão de ficar sentado no banco para servir? Será que é bom? Será que benefícios tem? Enfim, Gui, fala um pouco pra gente o quanto é prazeroso se envolver na missão de Deus. Olha, irmãos, para aqueles que estão como espectadores, olhando talvez um pouco mais de longe aquilo que Deus tem feito por meio não somente da Igreja Viva, mas por meio daquilo que Ele tem feito, né, em todo esse globo terrestre, eu te faço um convite. Esteja engajado em qualquer área, seja na integração, recebendo as pessoas com um sorriso, né? Por um dado momento não podemos abraçar, não podemos estender a mão para dar um abraço, um cumprimento, mas em tempo oportuno nós acreditamos que dentro, né, das possibilidades, estar na integração, estar lá recebendo as crianças da Kids, estar ajudando nas questões de logística, em toda a parte estrutural da igreja, você pode fazer parte disso. Talvez você se pergunte: eu não tenho tanto conteúdo, às vezes teológico, para que eu possa servir em alguma área, mas não é isso que nós aqui estamos te oferecendo, porque diariamente, né, você pode ter o conteúdo absorvido nos cultos, com as ferramentas sopa, com os próprios grandes grupos e pequenos grupos, mas o que Deus quer é que o seu coração esteja disponível, que o seu coração esteja entregue na obra, que por meio do seu coração entregue na obra, Deus vai te levar para o centro da vontade dEle. E assim, dentro das diversas oportunidades que a Igreja Viva tem te oportunizado e mostrou no Vision Day, você pode nos procurar se você tem realmente o desejo de procurar sentir aquilo que nós temos sentido ao longo desses anos, que é estar engajado na missão de Deus, estar engajado naquilo que Deus tem feito, não somente na cidade de Criciúma, mas ao redor do mundo, que é o que Ele tem nos trazido como um privilégio, poder fazer parte daquilo que Deus, em sua soberania, está fazendo por meio da igreja na vida das pessoas. E é tão interessante, irmãos, que alguns que não servem, que não se envolvem, podem pensar: poxa, mas isso é pesado, isso é difícil. Mas nós aqui podemos te garantir, é a melhor coisa do mundo. Eu diria que os maiores prazeres da terra existem na missão de Deus. E eu diria também que nós somos viciados em prazer, mas nos prazeres eternos, nos prazeres que trarão consequências eternas. É simplesmente maravilhoso. E foi tão interessante esse fim de semana, irmãos, que por conta da oração e do nosso, da Vision Day, eu percebi já um engajamento das pessoas. As pessoas começaram a nos procurar, se sentindo impelidas a se juntar a nós. Percebemos uma nova força, como se um carro estivesse sendo tracionado. E mais pessoas se juntando. Tivemos assim os 2 cultos no domingo maravilhosos, mas entendemos que houve uma resposta de vocês. Então, irmãos, de antemão, agradeço porque vocês entenderam, porque vocês compraram a visão, vocês compraram a ideia, estão se voluntariando mais do que antes, estão juntos nessa missão. Uma missão que não é nossa, uma missão que não leva o nosso nome. É necessário, o nosso nome é claro, o nome de da Viva, quis dizer. Mas, sobretudo, é o nome de Cristo que está em jogo. Porque não é o castelo A Viva que estamos construindo, mas é o reino de Deus. E nós estamos aqui para ajudar você nessa missão, a se engajar, a estar próximo, a vir nos cultos, a se envolver na vida comunitária nos pequenos grupos, a ter oportunidades de serviço e aí juntos contribuirmos com a expansão do Reino de Deus na cidade de Criciúma, ano que vem, na Içara, nos próximos anos, todo o sul de Santa Catarina, lembra? 45 municípios, quase 1 milhão de habitantes, mas aí, irmãos, até os confins da terra e até que Jesus volte. Portanto, contamos com vocês. Da mesma forma, contem conosco. Estamos juntos na missão de Deus. Gui e Diego, obrigado pela participação e nos vemos. Até mais. Um abraço. Deus abençoe. Tchau.